és o Filho de Deus. Tu és aquele que era, que é e sempre será. Tu és o Cordeiro, santo, 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 imaculado em favor da nossa vida, que destruiu a morte, que destruiu o inferno, que destruiu toda a força oculta e nos dá a vitória, nos faz prevalecer neste mundo, para a glória do teu nome. Tu és santo, 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 o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, leão de Judá, estrela da manhã, raiz de Davi. Tu és a torre, oh, tu és a nossa rocha, e em ti confiamos, em ti, ó Deus, estamos. Oh Pai, nós te engrandecemos. Revela-nos, Espírito Santo, nessa noite. Revela-nos a pessoa de Jesus. Revela, ó Deus, a tua palavra que traz vida e saúde para o nosso corpo. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra fiel e verdadeira, que nos faz triunfar poderosamente, que reina sobre a terra. Oh Pai, nós te adoramos. Traz a nós o teu reino, o teu governo, o teu domínio. Oh Pai, nós te engrandecemos. Somos o teu povo, a tua igreja, lavado pelo sangue do Cordeiro. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deu a conhecer a grandeza do teu amor. E é o Senhor que nos sustenta a cada dia. Oh, glórias. Aleluias. Oh, nosso Deus é poderoso. Vamos abrir em Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aleluia. Vamos ler o último. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse é o nosso Deus. Como flecha na mão do guerreiro, eu posso dizer que a mulher, ela é tida como guerreira. Deus estabeleceu a mulher como guerreira. E que guerreira é essa? Uma mulher forte, que tem sobre si o Espírito Santo. E traz em si o dom de ser mãe. O dom de edificar uma casa. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o Senhor que nos colocou o dom para criar os nossos filhos e entregar a Ele novamente. Na verdade, Deus confia os nossos filhos a nós. E Deus nos dá uma missão de ser mãe para devolver esses filhos a Ele. Essa é uma ordem de Deus. Ele entrega os filhos, que é uma preciosidade. Cada ser humano é precioso para Deus. Mas a nossa responsabilidade de mãe é ser mesmo guerreiras na oração. Corajosas, fortes. Dizem que a mulher é o ser mais frágil. Sim, de uma certa forma.
mas eu digo que a mulher é muito forte na oração. A mulher na oração, ela é tremenda guerreira. E Deus tem ensinado, e Deus tem mostrado a importância de nós nos adestrarmos as mãos para o combate. Deus tem ensinado a importância que uma mulher tem em aprender a vida de Deus aqui na terra, porque Ele depositou em nós, mães, mulheres, uma força tremenda, uma autoridade tremenda. O mundo costuma dizer um ditado assim: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Por trás de um homem derrotado tem sempre uma mulher derrotada. Por quê? Porque a mulher, ela é a companheira, é a ajudadora. E a palavra de Deus diz: de que vale se o homem, se o Senhor não edificar a nossa casa, é em vão trabalhar, é em vão adquirir riqueza, porque nada disso nós vamos desfrutar. É Deus que nos dá força, e é Deus que coloca em nós essa necessidade de dependência. Também a palavra diz: inútil é levantar de madrugada, repousar tarde. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Comer o pão que penosamente ganjaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Os amados do Senhor, aqueles que amam, que temem. A mulher que é sábia, que é mãe, é uma mulher de oração. Deus não nos deixou sozinhos, mas Ele nos deu o Espírito Santo para nos levantar com força de guerreiros, guerreiras de oração, guerreiras no combate. Porque a palavra também nos ensina que os covardes não herdam o reino. Não possamos de forma alguma nos acovardar, mas a palavra diz, feliz o homem que enche do Senhor a sua aljava. Quando pleitear com os inimigos, à porta, ele jamais será envergonhado. E isso quer dizer, temos inimigos sim. No mundo tereis grandes aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Nós vemos na Bíblia diversas mulheres que verdadeiramente tiveram a vida no altar do Senhor. Amados, o Espírito Santo é que colocou em nós o dom de ser mãe. Muito embora hoje nós vivemos num mundo em que as mulheres estão tão distante dessa palavra, tão distante da importância da família, em que hoje elas não se preocupam mais em conduzir os filhos, em criar os filhos para ser feliz. Feliz o homem. Para nós sermos felizes é quando nós entramos na direção de Deus, na dependência do Espírito Santo. Deus confiou a nós esse dom, mas não para que nós carregássemos sozinhos, mas para que nós estivéssemos ligados. Nós vimos que o Espírito Santo, ele se parece muito, ele nos dá a conhecer a missão de ser mulher. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se você começar a perceber e a comparar quem é o Espírito Santo, você vai perceber que é assim que nós devemos ser. Que é assim que nós devemos agir. Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Ele é aquele que não empurra e nem força, mas ele convence. É assim que uma mãe tem que ser, como o Espírito Santo, convence. Ele jamais nos deixa. Ele espera um momento. O Espírito é aquele que é manso. Quando ele vai falar, ele é sussurro, suave a sua voz.
Não, a sua voz nunca vem na tempestade. A sua voz nunca vem nos ventos, turbulência. Mas Ele sempre nos ensina no momento em que nós acalmamos, abrandamos o nosso coração e ouvimos. Assim também, Deus tem constituído a mãe. Nós vamos observar que diversas mães na Bíblia foram vencedoras e vitoriosas porque eram mulheres de oração, mulheres de dependência a Deus. O chefe da casa é o homem. E deveria ser o homem o primeiro a conduzir a sua casa, os seus filhos, aos pés do Senhor. Porque aqui há segurança. Somente haverá segurança quando nós estivermos verdadeiramente na presença de Deus. Interessante que quando eu converti, naquela época, porque o evangelho é por vento que passa, por palavras, mas naquele tempo se pregava muito sobre a vinda do Senhor. Eu era nova convertida, mas muito nova. Eu temia tanto com a responsabilidade de ver os meus filhos em sucesso, em vitória com Deus, na presença de Deus, em eles poderem ser vencedores. Mas eu não conhecia tanto a palavra. Então eu orava, Senhor, vem rápido, leva. Porque se pregava muito sobre a vinda de Jesus. Jesus está para vir em 10 anos, ele vem e eu falo, então, glória a Deus, eu vou subir, porque os meus filhos são pequenos, eles vão subir comigo. Mas tudo errado, meu irmão. Isso é por falta de conhecimento, porque quando você começa a conhecer a palavra, você vai começar a perceber que ela é segurança para nós. As promessas dela traz firmeza e segurança, que nos mantém em paz e alegria nos momentos das tribulações, e em paz e alegria em todo o tempo da nossa vida. Ela é a força, ela nos ensina a prevalecer mediante os inimigos, e ela nos ensina a caminhada de sucesso pela vida. Nós observamos que Agar, mulher de Abraão, ela era escrava. Quando Abraão deu a ela uma botija de água e despediu ela pelo deserto. Agar foi pelo deserto e quando acabou a água, ela e seu filho, ela ficou longe, virou-se e disse, pelo menos aqui eu não vejo ele morrer. E levantou a voz ao céu e chorou. Querem ver esse pedacinho que Deus disse? Abre aí em Gênesis. Em Gênesis 21, 17. Gênesis 21, 17. Precisamos de um púlpito urgente. Mateus. Acharam? Vamos começar no 16. E afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo.
E Deus fez dele um grande povo. No deserto, no desespero, Deus ouviu a voz do menino e da mãe que chorava. Também nós vemos Moisés, quando nasceu. Foi um tempo difícil, onde o faraó mandou que matassem todas as crianças. E a mãe de Moisés, uma mulher de coragem, de fé e coragem. Ela colocou ele justamente à beira do riacho que saía lá na porta da casa do faraó. Lá perto do palácio. E Deus agiu e devolveu a ela o menino. Ela orou, clamou. Deus não só, ela passou por aquele momento em que ela teve que despedir a criança, e a criança foi, e depois ela foi chamada para amamentar e criar o próprio filho. Só Deus. Nós vemos a sunamita, a mulher sunamita, em que o filho estava com o pai lá na lavoura. E ele mandou trazer o menino, e o menino morreu. Mas ela é uma mulher forte e uma mulher de fé. Eu digo, você, mulher, você é forte. Você não pode deixar se bater. Nem pode temer mal algum. Mas você tem que ser forte, porque Deus depositou em nós uma força de mulher. A mulher é forte. Ela não é fraca. Essa história de que hoje a mulher, porque abandonou os filhos e vai em busca do trabalho, mudou o círculo natural de que Deus determina que a mulher deve criar os filhos. Então, o mundo tornou-se um caos. Por quê? Porque a mulher já não quer mais dar o carinho. Ela já não quer mais, porque eu também trabalho. Ele trabalha, eu trabalho. Mas quem te disse que Deus tirou de ti a missão de ser mãe? Não, então vamos dividir. Não, mulheres. A mulher da Bíblia, lá em Provérbios, todos já conhecem a passagem. Ela cuidava do marido, plantava vinha, vendia o mantimento. E ela, quer dizer, ela trabalhava fora. Ela vestia o marido com veste, trabalhava, costurava. Ela fazia tudo. Isso porque Deus deu à mulher um multiforma e um dom, uma capacidade que o homem não tem. O homem não tem essa capacidade de fazer 10, 20 coisas de uma vez. O homem se banana todo se ele tiver que fazer 2 coisas. E a mãe está sobre nós a responsabilidade de formar, de criar, de afagar, de cuidar, de conduzir. Quem é o Espírito Santo? Ele nos guia, ele nos conduz, ele fala, ele convence, ele mostra o caminho que nós devemos andar, ele nos ouve, não é assim? Tudo num sussurro suave e tranquilo. Mas estão sendo corrompidas as mentes das mulheres, porque trabalham fora, não conseguem mais cuidar do filho. Errado. Lança fora essa ideia que o inimigo tem tentado te convencer. Nós podemos trabalhar fora sim, mas também temos capacidade de educar os nossos filhos e formar ele no temor, no amor do Senhor. Ensinar o temor de Deus aos nossos filhos é a missão mais preciosa que uma mãe pode ter. Mães querem ter sucesso, querem viver uma vida de paz e tranquilidade, harmonia e alegria. Ensina o teu filho quando é pequeno a temer a Deus, a honrar a Deus, a ter reverência a Deus, a conhecer o nosso Deus.
e jamais ele se desviará do caminho que ele deve andar. É o melhor princípio da sabedoria temer a Deus. Nós vemos que a sunamita deixou o filho, olha que mulher de fé, olha a coragem. O marido veio chegando e ela foi saindo. O marido estava na lavoura, ela não mandou chamar. Ela chamou o servo e diz: arruma a carroça, o carro dela, e vamos, que eu quero ir no profeta. E o marido veio chegando justamente no momento em que ela estava saindo. Mulher, e o menino? Tudo bem. A força da mulher, da oração. Nossa, está mal. Ela não disse morreu. E nem disse onde ele estava. Marido, tudo bem. Mas aonde você vai? Não é lua cheia para você ir no profeta. E ela saiu dizendo, não, tudo bem. E não disse nada. Essa força vem no joelho dobrado. Essa força vem enquanto você educa teu filho junto com o Espírito Santo. Nós não podemos convencer o coração de ninguém. Nós podemos ensinar, mas o convencimento é do Espírito Santo. Então o que nós fazemos? Oramos. Ensina o caminho para o teu filho enquanto é criança, enquanto você domina, e jamais ele desviará, porque quando ele estiver lá fora, longe dos pais, ele ouvirá uma voz atrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. É a promessa do Senhor. Ele vai ouvir a voz. Esse é o caminho, andai por ele. Porque o Espírito Santo estará fazendo ele lembrar de tudo quanto ele cresceu. Nós vemos hoje as mães preocupadas com tantos afazeres, com tantas coisas. Sonham tanto com seus filhos, mas o principal ele esquece. Quantos filhos eu já presenciei que tiveram tudo na vida, que tiveram muito dinheiro, que foram ensinados a desfrutar da vida, do dinheiro, porque os pais tinham muito e caíram nas drogas, e caíram na depressão, e caíram no nada, e perderam todo o dinheiro que o pai deixou. Por quê? Porque o principal não é você, mãe, conduzir o teu filho, aula de balé, aula de inglês, aula de matemática, aula de não sei o quê, aula de não sei o quê. Mas cadê a hora que você separa antes de dormir e ensina a palavra? Essa é a missão da mãe. Ensina a palavra. Ensina o evangelho. Ensina a verdade para que ele possa ter força para enfrentar o mundo. O mundo lá fora é terrível. O mundo lá fora vem para destruir, para derrubar, para matar, para roubar. Mas nós, mães, primeira coisa, edifica a tua casa, edifica teus filhos. Edifica a tua casa, edifica os teus filhos. E aí Deus não nos deixou só. Não é na nossa capacidade, porque nós não temos essa capacidade. Realmente não temos. Mas o Espírito Santo, quando nós oramos, ele vai junto. Ele anda junto. Então nós temos tranquilidade, nós temos paz. Porque eu não estou perto do meu filho, mas o Espírito Santo está. Mas o Espírito Santo protege. O sangue do Cordeiro cobre. E o maligno não toca. Ah, amados, quem tem filho pequeno é muito bom. Mas quando eles crescem, batem as asas. E se não for instruído quando criança, você vai chorar. Porque você não vai ter nenhuma segurança. Nós percebemos Ana. Quem foi Ana? Ana foi aquela mulher
que chorou por anos, pedindo a Deus, dá-me um filho. Ela era estéril. Mas a palavra de Deus diz que não tem estéril no meio do povo de Deus. E Ana chorou. E Deus deu a ela um filho. Ela chorou tanto aos pés que eles imaginavam que ela estava até embriagada, de tanto que ela clamava e pranteava. Mas Deus deu a ela um filho. E interessante que a mulher que confia em Deus, Ana foi, quando ela, depois de amamentar, quando ele já deixou de amamentar, quando ele cresceu um pouquinho, imagina o amor que uma mãe de quantos anos tinha sobre essa criança. Imagina o amor que ela tinha. Então, ela foi ao templo e entregou seu filho, Samuel, para ser um servo do Senhor. E deixou o teu filho lá. E voltou para casa. Ela confiava em Deus. Ela confiava em Deus. Tamanha era a confiança que ela entregou o filho e voltou. Mas Deus, pela oferta de Ana, Deus deu a ela 5 filhos após Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus jamais te envergonhará. Jamais o Senhor te abandonará. Mas Ele é contigo. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa dependência. E mães, olha, no mundo de hoje, você precisa orar em todo o tempo. Teu filho está na escola, ore. Teu filho saiu, ore. Hoje, amados, nós vemos, não precisa muito, uma criança, por causa do tênis do outro, mata. Crianças estão matando. Adolescentes estão matando. Do nada. Se nós não tivermos na dependência de Deus, nós não conseguiremos prevalecer. Nem nós, nossos filhos. E Deus dá a promessa. Eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Aqueles que temem a Deus. Até 1000 gerações serão protegidos do Senhor. Serão abençoados do Senhor. Nós observamos uma mulher preciosa, Maria. Amado, se você meditar e pensar em Maria, você vai ver o sofrimento de uma mãe terrivelmente. Quando o seu filho dilacerado, chicoteado, carregando a cruz. Ela não era sobrenatural, amados. Ela era humana, como nós, como eu e você. Ela não era sobrenatural. Ela não desceu do céu. Ela era humana. E ela presenciou. E estava lá Maria aos pés da cruz. Seguiu Jesus o tempo todo. Com 12 anos, Jesus já naquela festa dos tabernáculos, ela foi para casa e observou que Jesus não estava no meio daquele povo que estava voltando da festa dos tabernáculos. Jesus já estava lá pregando na sinagoga. Minha mãe, cumpre fazer a vontade do meu Pai. E Maria sofreu terrivelmente e não abriu a boca. E não abriu a boca. E os homens gritavam: curou a muitos, não pode curar a ti mesmo. Mas você curou muitos, não pode agora curar a ti mesmo. Desce daí. Mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Mães, nosso recurso é ser mulher de Deus. Mulher que teme, mulher que anda na presença, mulher que ora. Jamais o Senhor te deixará. Jamais o Senhor te abandonará. Jamais Ele deixará que um dos teus filhos venha a perecer
mas a vitória será certa. Mães que dormem enquanto seus filhos estão na rua, amada, confia no Senhor, ore. Não durma sem que seu filho entre em casa. Jovens, adolescentes, já tem a chave da casa. A hora que você chegar, você abre a porta. Por que isso? A nossa missão é cuidar dos nossos filhos, é conduzir os nossos filhos na presença de Deus. Porque Deus nos honrará e nos dará a glória da coroa da justiça, quando diante dele nós prestarmos conta. E ele vai pedir conta a nós, de todos os filhos que ele colocou em nossas mãos. Amém? Amadas, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quero que as mães venham aqui à frente. Oh, aleluias. Levanta a tua mão e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nunca desista do teu filho. Nunca desista do teu filho. Nunca abandone o teu filho, porque o Espírito Santo não nos abandona. Por mais que ele estiver na lama, haverá vitória. Por mais que ele cair na profundeza, a mão do Senhor alcançará e vai tirar ele lá do buraco e erguer. Porque por ser filho daquele que teme ao Senhor. Jamais. Passamos sim pedaços difíceis, mas nós temos a certeza que teremos a vitória. Que o Senhor nos concede a vitória. Se não esmurecer a tua vida na oração. Ah, se você descobrir o poder da mulher que ora. O poder da mulher que ora é tremendo. É tremendo. Porque a mulher que coloca o teu joelho no chão. De onde vem o nosso socorro do céu? Imediato. E eu posso dizer que sou muito feliz. Por quê? Porque todas as vezes que meus filhos estavam já adolescentes, o inimigo investindo alguma coisa contra eles, o Espírito de Deus me avisava em casa. E eu corria e ia orar. Eu largava tudo e ia orar. Às vezes eu estava até assistindo um filme. Mas assistindo um filme, sentia algo no meu coração. Eu deixava, corria para o meu quarto, dobrava o joelho. E depois eles chegavam contando: ai, tivemos um livramento de Deus. Quantas noites eu não dormi, não fez falta nenhuma. Não fez falta nenhuma. Quando o inimigo queria lograr um dos meus filhos. Quando o inimigo queria roubar um dos meus filhos. Falei, tocar não. Em nome de Jesus. E Deus deu vitória e honrou. Porque Ele sempre nos dá vitória. Por mais que o inimigo investir contra nós, nós sabemos que essa palavra é fiel e verdadeira. E ela trará a vitória em nossa vida. Maria passou por uma dor terrível. Mas ao terceiro dia, o seu filho ressuscitou. Aleluia! O seu filho ressuscitou. Por 3 dias ela sofreu horrores. Talvez por uma semana. Porque Jesus sofreu, foi preso antes. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem no amanhecer. Essa é a nossa certeza. Não desista de orar. Não desista de orar. A força não está porque você é evangélico. A força não está porque você lê a Bíblia. A força não está porque você vem ao culto. Enquanto você ora, a sua força está na oração. No momento certo, na hora certa em que você precisa orar. Porque não é no culto só.
Aqui nós recebemos uma palavra de fé. Nós somos cheios do Espírito. Nós recebemos um poder sobrenatural que nos faz andar altaneiramente e não sabemos nem como andamos. Tem momentos que você fala, o Senhor está me carregando. Parece que os meus olhos nem enxergam o que eu estou passando. Não enxerga. Porque o Senhor é poderoso para nos trazer a vitória, nos fazer andar altaneiramente. É aí que você vê o que valeu servir a Deus. É agora que a gente vê o que valeu a minha vida com Deus. Foi muito tremendo. Um dia eu estava sentada aqui, dezembro, janeiro, uns dias antes do Darcy passar por essa prova. O Senhor disse comigo, ele pregando, andando, o Senhor disse comigo, agora você vai subir e ele vai sentar. Que isso, será? Fiquei assim. Agora chegou a tua vez. Você vai subir para pregar. E ele vai ficar sentado. Eu falei, mas como? Meu Deus. Mas isso é alguma coisa da minha cabeça. Não, nem queria pensar. Não, nossa, misericórdia. Alguma coisa da minha cabeça. Não! Ele avisou o Darcy também o que ele ia passar. Porque ele antecipa o que nós vamos passar. Ele vai adiante de nós, abrindo os caminhos tortuosos. Endireitando. Quebrando portas de bronze, trancas de ferro, cortando os espinhos, para nós passarmos a pé enxuto. Porque Ele é Deus, e nós sabemos que passamos com Ele, estamos seguros em suas mãos. E os nossos filhos estarão seguros na presença de Deus. Enquanto eles são pequenos, ensina o temer a Deus. E quando forem grandes, serão gigantes, como Davi. Pequeno, mas homem de guerra em fé. Gigantes na fé. Mães, deseje e anseia que seus filhos sejam gigantes na fé. Não doutorados em tantas coisas. Não que eu seja contra isso, não. Mas não se preocupe tanto com teu filho pequeno em colocar para ele tantas coisas. Preocupa com uma coisa só. Teme ao Senhor. Pratica o que é bom. Faz o que Ele manda. E jamais você perecerá. Porque Deus vai abrir caminho onde não houver caminho para você passar. Onde não tiver caminho, Deus te dará um caminho para você prosseguir.